Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência. O caçador de vampiros. Frau Matilda estava muito preocupada. Depois de ter bebido uma caneca de vinho tirado da pipa entalada atrás do balcão, ela procurava o novo hóspede por toda a casa e não o encontrara. A hospedaria estava deserta, completamente deserta. Sentou-se pesadamente na cadeira de rodas junto ao primeiro degrau da escada que conduzia ao sobrado e pôs a manta sobre as pernas. Nunca se sentira tão nervosa em toda a sua vida. Nem mesmo quando Deus lhe ordenava que aliviasse o sofrimento dos aflitos. Nem mesmo quando os aflitos não queriam receber o bálsamo divino de suas mãos. Nunca se sentira tão apreensiva. Para onde teria ido o filho de Herr Schuttmacher? Quais seriam as verdadeiras intenções daquele rapaz? Sua sacola de viagem estava fechada com um grande cadeado e ela não pudera examinar-lhe o conteúdo, mas suspeitava de alguma coisa fora do comum. Talvez o rapaz nem sequer fosse filho do pobre viajante desaparecido. Ou talvez não estivesse ali apenas à procura do pai. Talvez estivesse à procura de todos os pais, de todos os forasteiros pálidos e doentes que tinham sumido na Floresta Negra nesses últimos 5 anos. Sim, talvez aquele rapaz fosse um agente da polícia. A simples ideia de que tal fosse possível fez a boa senhora estremecer. Levou a mão ao crucifixo e começou a murmurar uma oração. Estava com medo, com muito medo. Sentia-se pequena e desamparada diante das ameaças dos espíritos do mal. Mas, se Deus a ajudasse como sempre a tinha ajudado, escaparia de complicações. Afinal de contas, ela nunca fazia mal a ninguém e não havia motivos para temer a ação da polícia. As autoridades só perseguiam os criminosos, os maus elementos, os inimigos do bem-estar social. E ela, Matilda Grossenwald, não era uma criminosa. Não pode ser considerado criminoso aquele que ajuda seus semelhantes, que ampara os fracos, que cura os doentes, que leva a paz aos sofredores. Uma senhora dedicada exclusivamente a obras de benemerência, que ia à missa todas as manhãs e vivia com Deus no coração, não podia ser confundida com uma criminosa vulgar. O mundo é mau. Ninguém compreende a justiça, a bondade, as boas intenções, e qualquer agente de polícia, guiado pelas falsas noções da justiça humana, julga-se com o direito de perseguir e assustar uma pobre mulher empenhada na salvação do próximo. A justiça humana é falha, mas a justiça divina é perfeita. E eu sempre fiz tudo baseada na lei de Deus. O mundo é mau, e eu preciso me prevenir contra as ciladas do demônio. Sim, eu preciso me prevenir. Rodou a cadeira através do amplo recinto e passou para o outro lado do balcão. A caneca ainda estava debaixo da torneira da pipa. Ela tornou a enchê-la e bebeu tudo de um só fôlego. Não gostava muito do álcool, mas às vezes tinha que fazer isso em ocasiões especiais. Sempre bebera um pouco de vinho nas outras ocasiões, quando tinha que salvar a alma de algum infeliz viajante desgarrado. O sangue de Cristo deu-lhe novas energias, novas esperanças. Nada mais simples do que negar, se o rapaz a acusasse de alguma coisa menos decente. Tinha certeza de que nunca poderiam provar nada, pois nunca encontrariam aquilo. Só ela conhecia o caminho secreto que levava ao paraíso, e ninguém entraria jamais no seu paraíso. Voltou a encher a caneca e levou-a aos lábios. Mas interrompeu o gesto. A sineta da porta principal tilintou. A paralítica depositou a caneca no balcão e olhou ansiosamente para a porta que se abria. Seu coração batia com força dentro do peito, ameaçando machucar-lhe as costelas. Um vulto negro surgiu na abertura da porta. Era Hildegard. A moça entrou, pé ante pé, e fechou a porta às suas costas.
No primeiro momento, não viu a mãe atrás do balcão e atravessou a sala rumo à arca-sofá, sob as escadas. Frau Matilda sentiu-se ainda mais aflita, se bem que menos assustada. Sua filha não parecia a mesma criatura alegre e feliz dos outros dias, além de estar vestida inteiramente de preto e com meia máscara de cetim na cara. Seus olhos mostravam os reflexos da dor que a corroía por dentro. Eram os olhos de uma pobre sofredora, de uma moça infeliz que se afastara dos caminhos de Deus para se meter pelos atalhos que conduziam ao inferno. A paralítica soltou um gemido. Hildegard! Em vez de fugir, a moça parou no meio do recinto e baixou a cabeça com ar culpado. À luz do lampião, pendurado no meio da sala, 2 grossas lágrimas brilharam nos cantos de seus lábios. Frau Matilda acionou a cadeira de rodas e passou pela abertura do balcão. As 2 mulheres ficaram a curta distância uma da outra. Hildegard tirou lentamente o capuz e a máscara preta. Seu rosto bonito estava deformado pela dor e pelo medo. Um soluço afogado escapou de seus lábios. Hildegard, não fuja de mim, minha filha. Não tenha medo. Eu não quero lhe fazer nenhum mal. Deus, nosso Senhor, sabe que eu só quero o seu bem. Você é minha filha. Você é minha pobre e pequenina Hildegard. A mulher vampiro continuou imóvel, de cabeça baixa, chorando em silêncio. Então, a paralítica empunhou o crucifixo de prata, erguendo-o na mão adunca. E foi ela quem se adiantou para a filha, movendo as rodas da cadeira com a mão esquerda. Não, não! Por piedade, mamãe! Não quero ver! Não posso ver! A senhora não compreende que eu não posso ver? Era o que Frau Matilda esperava. Não havia mais dúvidas. Estava diante de um vampiro. Minha filha, por quê? Por que você chegou a fazer essas coisas horríveis? Hildegard sacudia a cabeça, sem dizer nada, sem erguer os olhos lacrimosos, enquanto a paralítica acenava com o crucifixo na mão direita estendida. Então, era por isso? Era por isso que você tinha tanto medo de cruzes? Era por isso que você sofria tanto quando eu a levava à igreja? Por isso recusou sempre se confessar com o padre Leichengard? Por isso gritava de horror diante da figura de Cristo crucificado? A mulher vampiro caiu de joelhos aos pés da cadeira de rodas. Perdão, mamãe, perdão! Lentamente, carinhosamente, Frau Matilda estendeu a mão esquerda e afagou os cabelos louros da filha. Estás perdoada, querida. Não tens culpa. Os filhos não têm culpa das taras dos pais. O culpado foi teu pai, foi a doença terrível daquele que agora dorme tranquilamente, como se fosse inocente. Não tens culpa, minha filha. Herdaste a loucura de teu pai. Hildegard ergueu vivamente a cabeça, mas seus olhos azuis estavam fechados, como se quisessem impedir o fluxo das lágrimas. Não sei o que tenho, mamãe. Não sei o que tenho, que preciso de tanto sangue. Nunca me satisfaço. Ontem vi aquele sangue na mão do Dr. Ginterweiss e fiquei como doida. Não aguentei, mamãe. Esperei que ele saísse da hospedaria e ataquei-o no cemitério, mas ele me escapou. Não pude beber todo o sangue de que necessitava para acalmar os nervos. Talvez apareceu e interrompeu o meu banquete. Depois foi Franz. Franz também me escapou no pátio. E eu continuo com sede, mamãe, com muita sede. Nenhuma outra bebida mata a minha sede, só o sangue. Quero sangue, mamãe. Preciso desesperadamente de sangue. Os soluços afogaram a sua voz. Frau Matilda continuava a acariciar-lhe docemente a cabeça. Coitadinha, igual ao pai. O pai precisava de morfina por causa das dores. Gemia, gemia, e eu lhe dava morfina para que ele não gemesse tanto. Há muita aflição nessa vida, Hildegard. Há muito desespero nesse mundo. Teu pai também sofria muito. Também tinha um sangue fraco. Mas agora, dorme em paz. Tu também precisas dormir em paz, Hildegard. E é para isso, para levar a paz aos que sofrem, que eu sou a benfeitora dos aflitos.
Havia um pouco de orgulho na sua voz, mas a boa senhora logo se penitenciou dessa falta, beijando o crucifixo. Depois deixou-o cair sobre o peito e levou as duas mãos ao lenço que tinha na cabeça, começando a desatar-lhe os nós. Mas nesse momento, a sineta da porta da frente voltou a tilintar. Oh, não! E subiu a escada correndo, sumindo nas sombras do corredor do sobrado. Com expressão de desgosto, Frau Matilda deixou o lenço ficar onde estava, cobrindo-lhe os seus cabelos grisalhos. Venha, você tem que me ajudar até o fim. 2 homens entraram na hospedaria. O outro era Franz, encolhido, derrotado, arrastando as 2 picaretas com que tinham aberto o túmulo de Herr Rosenwald. Ao vê-los, Frau Matilda arregalou os olhos apavorada. Pressentia que eles iriam criar dificuldades. Richard trazia uma pistola na mão. Boa noite, meu filho. O jovem detetive mostrou-se surpreso. Depois guardou a pistola no coldre. Foi bom encontrá-la, meine Frau. Precisamos conversar. Pesa uma grave acusação sobre a senhora. A boa senhora relanceou os olhos pelo rosto de Franz e sentiu outro arrepio. O criado tinha a aparência daquilo que era, um ladrão procurado pela polícia, mergulhado no medo da cadeia. E o novo hóspede, pelo contrário, agia exatamente como um agente da polícia. Ai de mim! Que acusação pode ser essa, meu filho? Eu não faço mal a ninguém. Vivo apenas para praticar o bem, para ajudar os pobres e acalmar as dores dos aflitos. Eu nunca fiz mal a ninguém. Basta de comédias, Frau Matilda. Onde está o cadáver de seu marido? Você está enganado, rapaz. Carl não morreu. Todos pensam que ele esteja morto, mas, na verdade, ele não morreu. Meu pobre marido está apenas dormindo. Ele está sempre dormindo. E isso é bom, porque quem dorme não pode sofrer. Temos suspeitas de que a senhora assassinou seu marido, praticando aquilo que se chama eutanásia. Ele era um homem doente, sofria de um mal incurável. E a senhora o matou. Onde pôs o cadáver? Carl não morreu. Vocês não entendem? Vocês não sabem. Carl sofria muito, mas deixou de sofrer. Ele está dormindo no nosso quarto. Há 5 anos que dorme profundamente. E não sofre mais. Venham ver se não acreditam. Eu faço questão de lhes mostrar. Richard e Franz entreolharam-se e depois seguiram a cadeira de rodas que Frau Matilda acionava com decisão. Passaram pela abertura do balcão, atravessaram a cortina vermelha e seguiram pelo estreito corredor. Entretanto, Hildegard apareceu no alto das escadas, espiando temerosamente para baixo. Tinha o capuz e a máscara na mão e seus lábios estavam entreabertos num sorriso mau, deixando ver os 2 caninos salientes. Logo que a cadeira de rodas desapareceu pelo cortinado vermelho, a mulher vampiro voltou a colocar a meia máscara preta no rosto e retrocedeu silenciosamente, percorrendo o corredor do sobrado. Já era quase meia-noite e ela não tinha muito tempo disponível. Sabia que um ataque à meia-noite tinha muito mais probabilidade de êxito. Seu instinto lhe dizia que era mais seguro atacar à meia-noite. Por isso, precisava agir rapidamente, satisfazer a sua curiosidade o mais depressa possível. Cada vez mais se convencia de que aquele rapaz, alto e simpático, por quem sentira um desejo tão horrivelmente delicioso, era mais que um simples turista desprevenido. O vampiro que morava dentro dela começava a suspeitar de que fora aquele rapaz quem o interrompera no cemitério de Feldberg, salvando o Dr. Günther Weiss de morrer dessangrado. E deixando-o com aquela sede pavorosa na garganta. Sim, o vampiro sabia. Sangue, sangue, preciso de sangue. Seguiu pelo corredor, nervosa, irritada, e experimentou a porta do quarto de hóspedes da frente. Estava fechada a chave. Tirou o molho de chaves que trazia pendurado ao pescoço e escolheu uma delas. A fechadura cedeu. A porta também se abriu, rangendo. Não havia nenhuma luz no quarto. Hildegard fechou a porta, outra vez a chave, e foi acender o lampião de querosene em cima da mesinha de cabeceira. A sacola de viagem do hóspede estava em cima da cama, fechada com um enorme cadeado.
Havia outras roupas no armário, mas não lhe interessavam. Ela examinou a sacola por todos os lados, sentada na beira da cama. Depois arreganhou os dentes. Seus caninos, brancos e longos, morderam a lona do saco de viagem e rasgaram-na como uma faca afiada. Cautelosamente, a mulher vampiro começou a tirar para fora tudo que o volume continha. Havia algumas roupas inocentes, mas também havia duas coisas que lhe despertaram as suspeitas. A primeira era um livro encadernado em couro preto. Abriu a capa e leu o título: Como Caçar Vampiros, pelo Dr. Bernard Newman. A segunda coisa estranha da sacola era um pedaço de pau pontiagudo, com meio metro de comprimento, semelhante a uma estaca. Hildegard cheirou a ponta afiada daquela espécie de lança e não sentiu o cheiro característico do sangue. Aquela arma diabólica, ideal para transpassar o coração dos príncipes da noite, ainda não fora usada. Mas a mulher vampiro tinha a convicção de que fora feita de mogno e benzida por algum sacerdote de Stuttgart. Então, esse rapaz está preparado para caçar vampiros, hein? Nesse caso, ele não é o filho do viajante desaparecido e não veio aqui atrás de Herr Schuttmacher. Ele está aqui à minha procura, à procura do vampiro da Floresta Negra. Era uma pena aquilo. Ela simpatizara muito com o hóspede e estava decidida a se entregar a ele. Mas agora a coisa mudava de figura. Agora era a sua salvação que estava em jogo. Não podia deixar que o amor ou o desejo a impedissem de conquistar a liberdade. Ainda havia outro objeto curioso no fundo da sacola. Um par de algemas de aço com meio palmo de corrente, do tipo comum entre os agentes de polícia da Alemanha. Sim, o rapaz era um detetive. Hildegard sorriu venenosamente e voltou a enfiar tudo na sacola, disfarçando o rasgo que lhe fizera. Em seguida, atravessou o quarto, pé ante pé, e escondeu-se atrás da cortina da janela. Seu corpo negro e esguio desapareceu completamente. A cortina imobilizou-se, e tudo naquele quarto ficou quieto e silencioso como um túmulo. Atrás da cortina, procurando respirar o mais lentamente possível, o vampiro da Floresta Negra esperava por sua próxima vítima.